Vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto, 103 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e apócrifos, 1218 de rating. Antes de começar o jogo, não esquece daquele like no vídeo, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal. Vamos lá! Desafio lançado, vamos de novo de brancas contra o amigão aqui da Arábia Saudita. Arábia Saudita. E4 G6, demos uma defesa moderna. Uma defesa rara aqui nesse nível, né? Vamos jogar D4, dominando o centro. Então temos E4, G6, D4, Bispo G7. E tem muitas formações normais aqui para as brancas, né? Eu tenho muita liberdade, tenho muito espaço. Eu posso tirar meus cavalos para cá, que seria o natural. Eu posso tirar os bispos para cá, para cá, para cá, para cá. Tem muitos desenvolvimentos diferentes aqui para fazer, né? Se você fizer o básico do básico, feijão com arroz, que é cavalo C3, cavalo F3, tirar o bispo e fazer o roque, tá normal. O que eu costumo fazer aqui, que talvez vocês lembrem, né, é tirar o cavalo para C3 primeiro. Vamos ver como é que ele vai jogar aqui. Jogou D6 e aqui tem duas formações que eu gosto muito para as brancas. Como eu disse, você pode fazer o normal. Tirar as peças e beleza, fazer o roque. Mas eu gosto de tentar um pouco mais de ambição aqui, porque meu adversário está dando muita liberdade, né? Então, só para cantar os lances aqui, foi bispo G7 no lance 2, eu joguei cavalo C3 no lance 3, e aí D6 ele jogou. Então, os dois lances que eu gosto aqui, um é jogar bispo E3, depois F3, dama D2 e roque grande, e o outro é jogar F4 e passar o cavalo por trás com o cavalo F3 aqui. Vamos fazer mais uma vez o bispo E3, que eu acho que eu fiz faz algumas semanas, talvez, um jogo aqui na série. Então eu fiz bispo E3 com a ideia de preparar. Ele jogou o cavalo F6, eu vou jogar F3 agora, que é um lance legal, porque impede esses pulos de cavalo G4 e prepara um avanço mais para frente com G4, tá? Então eu joguei F3 no lance 5, ele fez o roque, e eu vou jogar dama D2 aqui, preparando o roque grande. E agora vamos ter um jogo bem confuso. Ele jogou C6, interessante, ele quer fazer B5, ele tá no espírito aqui. E aqui tem os detalhes, depois de C6. Muitas vezes o branco já acelera um bispo H6, um H4 aqui, porque se eu fizer rocão, que não tem nenhum problema também, mas eu potencializo um pouco o ataque dele. Então eu vou fazer rocão de toda forma. Eu vou deixar ele jogar B5, vou fazer rei B1. Eu vou fazer o rocão e mais um lance de defesa, né, que vai ser o rei B1. E eu vou começar a atacar ali desesperadamente na ala do rei. Então, o que eu estou fazendo aqui é criando uma posição de ataque nos dois lados, né, de desequilíbrio, de rocks opostos. Dama B6 é bem esquisito. Ele jogou aqui no lance 7, porque ele atrapalha o principal ataque dele, né? Que seria o avanço B5. B5 é chato aqui, porque B5 poderia jogar B4 um dia, né? Expandir. Agora o Dama B6 não tá ameaçando nada aqui, né? O bispo dele poderia ameaçar um mate em B2, mas eu tenho. Tem três peças no caminho, né? Antes disso acontecer. Então aqui, sem muita cerimônia, eu vou jogar bispo H6. Já tentando trocar o bispo de G7, que é o melhor defensor dele, sem dúvida nenhuma. E eu nem vou jogar G4 aqui, tá? Por enquanto. Minha ideia é fazer H4, H5. E como dizia o Fischer, H4, H5 e mate. Aí, ó, ele já perdeu um tempo. Já se deu conta que foi estranho o dama B6, né? Eu vou trocar em G7. Poderia manter um pouco mais ali, mas vou trocar em G7. E eu vou fazer H4 aqui. Eu tenho que ficar de olho no B5, tá? Porque B5 ele vai ameaçar B4 e vai tomar em A2. Então no lance 8 ele jogou dama A5, eu troquei em G7, ele jogou rei por G7. E eu vou fazer H4 e se B5 eu faço rei B1. Meu cavalo vai ter uma rota de escape para cá. Então eu vou começar com H4 no lance 10. Com a ideia de fazer H5. Bispo E6. Tá, ele tá. Eu não me incomoda ele tomar o peão imediatamente, tá? Porque ele vai perder vários tempos para fazer isso. Rei B1 é possível, mas aí eu entro na cara de um B5, né? E B4 vai realmente começar a querer me dar mate aqui. Eu acho que. Eu sinto que tem que ser H5 o lance aqui.
sacrificando o peão, porque eu tenho um ataque muito rápido aqui, com HG e dama G6, né? E se ele tomar em H5, que é que eu ia falar que eu acho que é o mais provável, e agora eu jogo G4 e estamos num ataque o mais típico possível nessas posições. Eu joguei bispo H6, troquei o bispo em G7, fiz o H4 no lance 10, ele jogou bispo E6, eu fiz H5 no lance 11 e ele fez cavalo por H5. E agora eu jogo o lance mais agradável do mundo, que é o G4, começando a explorar essa coluna aberta e vai ter um dama H6 já já. Por exemplo, se cavalo G3, não viu mate forçado, mas aqui vai ser mate em poucos lances. Né? Eu jogo dama H6 cheque e acabou a partida, né? Rei G8 é mate em 1, rei F6 é mate de algum jeito em pouquíssimos lances, né? O rei tá totalmente abandonado à própria sorte, né? No mínimo... Ah, não. Dama H4 estraga completamente o jogo. Que loucura, como é cruel o xadrez, né? Tá, já vi como é que ganha aqui, tá? Mas dama H4, você vai falar, eu vou jogar sólido, eu vou ganhar o cavalo aqui com dama H4. Só que aí dama H4, o cara te manda dama G5 contra cheque. Aí você vai ter que trocar as damas. E aí tá equilibrado já o final. G5 não dá, porque ele joga dama G5 cheque também. Então aqui deve ter muitas maneiras de ganhar, mas eu vou jogar E5, que é um lance que interrompe a dama dele. É um lance de interferência, que é um tema muito legal no xadrez, né? A interferência e é um dos nomes mais autoexplicativos possíveis, né? Muito fácil de entender, né? O que quer dizer interferência. Você coloca uma peça na frente no caminho ali da peça adversária. Agora dama H4 é possível, G5 é mate, rei G7 eu já posso ganhar o cavalo, mas eu quero mais do que isso, né? Rei G7, dama por H7, tá. Acho que eu vou jogar G5, né? Que era a minha ideia inicial. Rei F5 e aqui tem que ter mate em poucos lances, né? Bispo D3 vai ser mate. Bispo H3 vai ser mate. Eu não tô vendo mate forçado mesmo, né? Acho que Bispo H3 é o melhor. Isso, Bispo H3 é o melhor. Rei F5, Bispo H3 acho que é o melhor aqui. Aqui Bispo H3, única Rei F4. E aí... Não tô vendo mate ainda, mas aí dama H4. Rei E3, e aí não é possível, né? Se o rei do cara chegar em D3, tem um mate engraçado aqui, né? Bispo H3, rei F4, dama H4, rei E3, torre D3, rei F2, torre H2, rei G1, dama G3 mate. Isso é bonito demais, né? Vamos lá, bispo H3 cheque. Tomara que ele siga a partida até o fim, né? Tomara que ele siga. Achei que ele podia abandonar ali, talvez já. Não vai abandonar agora, né? Por favor. Então, e agora eu vou jogar dama H4. Ele vai jogar rei E3 na raça aqui. Na raça árabe. E eu não tô vendo mate imediato, né? Eu tô vendo torre D3, rei F2, torre H2, rei G1. O rei do cara tá coroando quase, né? O goleiro do time adversário cruzou o campo inteiro, né? Rocou, veio. Não, não, desculpa. Rocou, veio, vai. Torre D3 cheque, né? Tem que jogar rei F2. E aí, torre H2, obrigando o rei do cara a ir pra última fileira, né? Cavalo deu um lance bem bonito também, né? Diga-se de passagem. Rei E1 dá mais G3 mate, mas eu vou jogar torre H2 sacrificando o cavalo, vai. E aí, esse aqui é mais bonito? Cavalo D1, rei E1 dá mais G3, né? Mas eu vou jogar torre H2 cheque. Eu gostei mais desse. O rei do cara coroou, né? Em menos de 20 lances. Legal esse mate, bem legal. Teremos rei G1 e dama por G3. Checkmate. Não tem como jogar outra partida nesse vídeo depois dessa, né? Vamos ter que fazer uma análise aqui. Um cara mandou nice no chat. Jogo top, outra mensagem aqui também. Pessoal acompanhando ao vivo a partida no chess.com. Beleza, vamos para revisão. E o legal da partida, além da corrida do rei, é que foi muito típico de como atacar posições de fianqueto. Então vamos falar um pouco dessa defesa Pirque, de uma siciliana que é parecida também. Beleza, então 92,9 é a minha precisão, ele fez 69,4. Teve um excelente para mim. Só um excelente, sacanagem, né? Eu trouxe o rei do cara até G1 para dar mate, né? Uma imprecisão dele,
Um erro meu, 3 erros dele. E projeção 2000. Olha só, chegamos 2000 na projeção segundo chess.com e 1050 a projeção de rate do meu adversário. Beleza. Vamos lá. Então, essa partida eu gosto muito para a gente começar a desenvolver uns padrões de desenvolvimento de peça. E aqui tem a ver com abertura e ao mesmo tempo também não tem. Porque contra várias defesas que as pretas jogam em G6, algum fianqueto assim, você pode ter essa formação em mente. Então não é que contra a defesa moderna eu vou jogar isso. Não sei contra qual defesa eu vou jogar isso. Mas eu quero ter na minha mente, né? Que é um sistema que eu já fiz muitas vezes aqui na série, você deve reconhecer até, que é botar o cavalo em C3, e quando eu tenho essa liberdade toda, né? Porque o adversário não contestou o centro, né? Ele jogou uma defesa mais. Podemos chamar de defesa mais moderna, essas defesas que você não controla o centro, né? Não é que é uma defesa nova, tá? Defesa moderna. Quer dizer, é que a defesa moderna tem um nome moderna, mas não tem nada a ver com isso, tá? Podemos chamar de defesa Pirc também. A defesa moderna, ela é moderna, de certa forma, só que ela, por ser moderna, não quer dizer que ela é atual. Sei, acho que não ficou nem um pouco claro, mas é isso. Porque eu lembro que quando eu comecei a estudar as aberturas, né, sei lá, comecei a pegar uns livros, tinha lá os 15 anos, eu lembro desse conceito que o Richard Hatch, né, um cara que jogava aí nos anos de 1910, 1920, por aí, acho que até antes o Hatch era, ele desenvolveu essa coisa do xadrez hipermoderno, se falava, né? Estamos falando hipermoderno em 1910, né? E o que era, né, a abertura hatch? Vamos dizer, cavalo F3 e ele, ou até sem o cavalo pode ser G3 direto e jogar só com as peças, né? Eu aprendi esse tipo de conceito como uma visão moderna das aberturas. Não quer dizer que é atual, não quer dizer que é contemporâneo de hoje, né? Mas é chamado de moderno porque você tenta controlar o centro sem os peões, né? E o mais natural é você jogar os peões no centro, né? Então, quando o cara joga a defesa moderna, que é uma das defesas modernas, assim como a defesa Pirc, que é muito parecida com D6, você tem muito mais liberdade de brancas, né? Você tem muitas opções, porque o cara não tem nenhuma peça nem aqui na quinta fileira, né? Então você pode fazer o que você quiser com essas peças aqui. Você pode tirar o cavalo pra cá, pode tirar o cavalo pra cá, se quiser. Pode tirar pra cá, pra cá, pra cá. Você pode tirar o bispo pra onde você quiser. Você tem muita liberdade. Esse que é o ponto. E aí essa formação com o bispo E3 aqui, ela é bem legal. Cavalo F6, F3. E eu quero que você tire uma foto dessa posição, uma foto mental, que essa formação de peças, que é o que eu já falei muitas vezes aqui, ela é bem harmônica. Quando você tem um peão aqui, peão aqui, peão aqui, o bispo aqui, dama aqui, o cavalo aqui, eu preparo o roque grande. Essa formaçãozinha aqui, você ter em mente é legal. Não dá para usar contra todas as aberturas, porque muitas vezes seu adversário está brigando pelo centro e você não tem todo esse tempo do mundo para fazer o que você quer. Mas olha só, essa formaçãozinha bispo, dama, com os peões aqui em F3 é muito legal e acontece em várias aberturas diferentes. Por exemplo, na, na defesa em dia do rei, que é diferente, mas vai ter uma semelhança aqui. Por exemplo, D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3. Se você jogar Grunfeld e vai fazer o meu curso, que vai sair nesses dias, talvez já saiu quando sair esse vídeo da Sleep Ram, mas acho que não vai ter saído ainda. Ou vai sair ou hoje ou amanhã, eu acho. Você jogaria D5 para jogar Grunfeld, tá? Mas bispo G7 é em dia do rei, E4, D6, e aqui F3 é a variante Semish, que é uma variante possível contra em dia do rei. Roque, bispo E3, e aqui o próximo lance vai ser dama D2, que é um lance agradável, confortável, que combina com a posição, um lance harmônico, né? E aqui às vezes o branco faz rocão, às vezes não faz. Claro, o peão está em C4, é um pouco diferente aqui, mas essa formação de peças conversa muito bem entre si. Quando vem a dama para D2 aqui com o bispo e os peões desse jeito. Né? Mais um exemplo. Na Siciliana Dragão, E4, C5, cavalo F3, D6, D4, troca-troca, cavalo F6, cavalo C3. Né? A defesa Najdorf, a variante Najdorf, uma das mais jogadas, talvez a mais jogada, né, da Siciliana,
já vai tentar fazer um E5 bem rápido, beleza. Mas se o cara jogar G6, que é a variante dragão, você joga bispo E3, bispo G7, F3. Nesse caso, o peão de D4 não está mais aqui, né? Ele foi trocado. Mas eu tenho a mesma formação, olha só, bispo, dama, cavalo, peão e peão. E nesse caso aqui, em vez do peão em D4, tem um cavalo em D4. E eu vou fazer rocão de novo. Então, essa configuração de peças é algo que você soma no seu conhecimento geral e pode começar a usar de vez em quando. Então, contra a defesa moderna aqui, que é uma defesa moderna, mas não é uma defesa atual, ele jogou roque e eu joguei dama D2. E aí C6 e aí roque grande. E aqui ele tem que jogar B5 nessa posição aqui. Ele tem que tentar, né, andar com os peões para me criar dificuldade. Porque temos roques em alas opostas e a gente tem uma tendência muito forte de ataque e contra-ataque aqui. Como que vai ser meu ataque? Né? O ataque chegou da maneira mais pura possível, né? Que é H4, bispo H6, trocando os bispos e H5, né? Ou H4, H5 direto também. E o preto vai fazer B5 e B4. E muitas vezes, o que as pretas fazem aqui, além de atacar, é defender de uma maneira bem caprichada aqui, porque o ataque branco é bem forte, você viu? Um pouco de descuido do meu adversário, a posição desabou rápido. Então ele jogou dama B6, que é um lance bem errado. E aí eu já mando o bispo H6, dama A5, troquei lá. Ah, eu levei uma boa criticada do computador no bispo G7, entendi. O que eu falei agora há pouco? Eu falei que o preto tem que fazer é atacar e saber defender muito bem. E o bispo G7 é um erro aqui. E aí eu vou concordar bastante com o Stockfish aqui, com a reclamação do computador. Porque se eu faço H4 direto, ele tem muito menos opções para se defender contra o meu H5, que é praticamente mortal. Na hora que eu faço o bispo G7 primeiro, eu dou a opção dele fazer H5. E isso é muito típico na Siciliana Dragão, que foi uma das que eu mostrei agora nos exemplos. Por quê? Eu vou ter que agora sacrificar mais material. Porque o H4, H5 é fácil de jogar, porque eu sacrifico só um peão e meu ataque já chegou. Aqui eu vou ter que fazer G4 se eu quiser atacar de verdade. E nem sempre o G4 é tão bom assim. Aqui ele pode tomar. Eu vou ter que pensar em dar o segundo peão. Né? Tô vendo ali a barrinha tá gostando. Mas aí já são dois peões. Né? E tem situações, por exemplo, eu não tô vendo imediatamente o que o branco faz se eu tomar em H5. Eu sei que vou ter potencial de ataque, né? Mas eu não tô vendo como é que o branco decide imediatamente o jogo. Né? O computador está indicando aqui bispo E2. Tudo bem, tá na cara que o ataque é forte, mas esse é um lance lento e difícil de fazer, certo? Porque eu torre H5 toma de dama, né? Peão toma aqui bispo G4. Aí, ó, igualou já. Né? O preto tem torre H8, cavalo D7 chegando. Então, muitas vezes nessas posições, o que as pretas têm que fazer, e tem muitas linhas assim na Dragão, que é uma das linhas com mais teoria que tem de todo o xadrez, porque tem muito ataque contra-ataque. Várias das linhas da Dragão, né, da Siciliana Dragão, é você sair tomando os peões, sair tomando todos os peões de pretas e depois se defende. Né? Que é o que eu tenho tentado fazer mais ou menos na Speed ruim, né? Eu tenho tentado, claro, posições de ataque, né? Que é a série de Blitz que eu jogo 3 minutos tentando atacar. Mas estou tentando fazer uns jogos também que eu provoco o adversário para me atacar e eu tenho que fazer umas defesas difíceis, né? Então, a habilidade de defesa, você evolui muito a habilidade de defesa quando você joga defesas bem arriscadas. Eu não sei se necessariamente é bom ou ruim, tá? Mas é uma habilidade boa de você desenvolver, isso com certeza. Então, quando você joga defesas bem provocativas, tipo a francesa, por exemplo, né, que dá muita liberdade para o adversário, você acaba desenvolvendo habilidades de defesa. Né? Quando você pega posições difíceis que você tem que estar levando muito ataque, né? Enfim, o H5 aqui era importante porque se eu quiser atacar, eu vou ter que dar dois peões agora e aí dá um pouco mais de receio, né? Do jeito que foi, ele colaborou muito, né? Ele não jogou H5, ele jogou bispo E6 e agora eu faço o ataque mais puro, mais simples possível, que nem o Fischer dizia, né? Quando o preto faz o fianchetto, você faz H4, H5, né? O fianchetto é esse bispo aqui que vem para G7, que já foi trocado. O Fischer dizia, quando vem o fianchetto, você faz H4, H5 e mate. De maneira bem simplista, ele falava assim. Cavalo por H5 e agora G4.
né? E aqui tem um detalhe, se ele jogar torre H8, que é uma defesa possível, porque se tomar eu tomo de H e fico na defesa, eu posso considerar jogar de maneira posicional. Por quê? Meu ataque é legal? É legal, mas não é a única coisa que eu tenho na minha vida, né? Tem outras coisas acontecendo aqui. Eu posso jogar H6 também. A vantagem tá gigantesca ainda por quê? Vamos dizer que ele vai jogar rei F8 ou rei G8. Olha essa torre presa agora em H8. Eu posso fechar um pouco o meu ataque e começar a jogar pelo centro. Jogar, por exemplo, rei B1, tentar buscar uma ruptura aqui com E5, D5. Então, quanto mais vantagens você tiver numa posição, é óbvio que é melhor, né? Em vez de colocar todas as fichas só num ataque, que pode ser arriscado, aqui eu tenho um ataque e tenho uma vantagem posicional também, né? Isso aqui é uma dica que serve para a vida também, né? Muitas vezes a gente coloca todas as fichas numa coisa só e nem sempre é legal, né? Muitas vezes não é legal esse tipo de atitude, seja para a vida pessoal, para a vida profissional, enfim. Então aqui torre H8 eu posso, né, mudar aqui a marcha, desistir do meu ataque e fazer o H6. E aí eu deixo a torre dele travada, coloco um peão em H6 muito chato e vou começar a abrir o centro aos poucos aqui sem ficar tão encanado com o meu ataque aqui na ala do rei. Bom, ele tomou cavalo por H5 e aí G4. E agora, pena que ele não fez cavalo F6, né? Porque eu não tinha visto como seria o final. Mas já estava imaginando que já tinha uns jeitos de finalizar o jogo, né? Cavalo F6, dama H6, rei G8, né? Tô vendo a barrinha dando 5 pontos de vantagem. Mas o peão tá defendido aqui. E se eu jogar E5, que tem cara de ser bom, ele pode tomar, ele toma de dama e eu não consigo eliminar o cavalo dele. Então aqui eu pensei provavelmente em jogar E5 do mesmo jeito. Peão toma, e eu tava pensando em G5 aqui, que é uma ideia típica na dragão também. Então, os padrões, mas assim, são muito, muito úteis. Porque é claro que esse ataque é fácil de fazer também, são lances evidentes, né? Mas assim, eu não tô nem tendo que pensar, porque eu já tenho esse padrão na minha cabeça de quando eu vi partidas da dragão. Por quê? Cavalo H5 ele vai fazer, né? Pra evitar o mate ali. E aí eu sacrifico lá e bispo D3. Tem um monte de variante na dragão que termina assim. Com essa mesma combinação. Joga E5, joga G5, sacrifica a torre e bispo D3. E aí acabou. 7 pontos de vantagem aqui, né? O branco tem um ataque mortal aqui. Vai ter que fazer, sei lá, um F5 dando bispo, vai ter que fazer um E4, enfim. Tá completamente ganho o branco, né? Então, inclusive falando até do curso de Grunfeld, né? Que eu até comentei aqui que vai sair. Pode ter saído já, mas acho que vai sair provavelmente hoje e amanhã, ao longo dessa semana. O que eu tento explicar no curso é a gente construir padrões, entender configurações de peças que a gente vai conseguir utilizar em muitas posições diferentes. Por exemplo, no curso da Grunfeld ou qualquer outro curso de aberturas, né? Você decorar lance a lance não vai conseguir, não vai te adicionar tantas coisas assim, né? Mas, por exemplo, essas ideias da dragão é uma configuração de peça que eu já tinha na cabeça, né? Que eu sei que sempre que a dama entra em H6, aqui eu sei que é mate. Eu tenho ou essa ideia de E5 e G5, eu tenho também a ideia possível de cavalo E4 aqui, que costuma funcionar. Porque aí eu liberei a casa para o meu cavalo, você pode ver pela avaliação que também funciona, né? Mas ele jogou o cavalo G3, que é o lance que acelera aqui a derrota, né? Dama H6, se ele voltar é mate. Ele jogou o lance disparado, o lance mais divertido, né? Que é rei F6. E agora, incrível que Dama H4 estraga completamente. Ah, ainda tá ganho. Por que que tá ganho? Dama G5? Como que tá ganho aqui? Ah, torre H7 ainda? Mas aqui eu tenho um peão, assim, eu tô recuperando um peão em H7, né? Não parece estar tão ganho aqui. Ah, vai ter um ataque de mate, talvez, né? Ah, tô ameaçando o cavalo H3 e mate, né? Ah, tem mate aqui. Loucura, tem mate mesmo sem damas nessa posição, né? Que seja, dama H4 seria um baita descuido aqui, porque deixa o cara trocar as damas, né? Mas E5 é melhor, peão toma, G5, rei F5. Tinha um dama H4 aqui, que é um lance muito mais feio, né? O meu bispo H3 é bem mais divertido, né? Rei F4, dama H4 cheque, rei E5, torre D3, rei F2, torre H2, rei G1, dama por G3, checkmate, com o rei do cara chegando em G1. Isso é muito difícil de fazer.
Eu acho que na speed ruim não consegui fazer isso nenhuma vez. Em quase 200 partidas nessa temporada, eu tento atacar de qualquer jeito, eu não consegui nunca colocar o rei do cara na oitava fileira, né? O rei deu a volta aqui, né? Atravessou o tabuleiro inteiro, fez o rock, rei G7, rei F6, rei F5, rei F4, rei E3, rei F2. Invadiu totalmente aqui o território das brancas para ficar cercado em G1. E aí checkmate para as brancas. Um desenho até bonito aí no tabuleiro, né? Beleza. Muito bem. Então chegamos na vitória número 104 e 1226 de rate. Se você gostou aqui dessa partida, não esqueça daquele joinha. Se você não deixou lá no começo, a gente se vê na próxima. Valeu!